As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam de ser convencidas. Em vendas, não é o que tem a melhor técnica que chega mais longe. Você tem que ter uma técnica muito boa. Mas a alma, a gana, aquilo que é o a mais, aquilo que faz o olho brilhar, aquilo que faz você acordar de manhã com vontade. Essa vontade, esse ânimo. Ânimo vem, se eu não me engano, do grego ânima, que é vida. Ânimo é vida. Sim. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem vida. Sim. Aquele entusiasmo que vem também, se eu não me engano, do grego, que é cheio de Deus. A palavra entusiasmo, sabia? Entusiasmo, é cheio de Deus. Não é? Então, ou seja, esse ânimo, esse entusiasmo, essa vontade, esse é que faz a diferença. Na hora do vamos ver, a gente vai perceber. Porque na hora que começa a venda, você vai perceber, ele até quer, mas qual é a resiliência que ele tem? Porque vendas é tomar não, vendas é, às vezes, ter um cliente mal educado que desliga na sua cara o telefone. Sim. Vendas é uma coisa que exige muito emocionalmente da pessoa. Então, o comportamento dessa pessoa, aí no dia a dia, o comportamento dela, como ela se mantém firme nesse mesmo objetivo, porque o cara às vezes começa cheio de gás, no terceiro dia o cara está todo mocorongo. Sim. Porque o cara não conseguiu um determinado resultado, o que é natural quando você está aprendendo. Não é? Então, em vendas é muito isso, cara. Inteligência emocional, emoção, diariamente é fundamental para um time de vendas performar. Sim. O líder de vendas tem que ser um cara que viveu vendas, não pode ser palestrinha, igual a gente estava falando aqui. Ele tem que ser um cara que viveu vendas. Ele viveu vendas, ele vendeu, ele tem autoridade. Né? Você vai chegar lá para o cara de vendas e dar uma palestra para ele, mas se o cara que está dando a palestra não viveu vendas, Dá papel e o caneta. ideal é você se antecipar, antecipar. A antecipação é a principal ferramenta para você reter cliente. Então, é como se fosse, na inteligência artificial, a gente chama de a tecnologia preditiva. Como você prevê, você identifica um determinado padrão, já prevê aquilo que pode acontecer dentro daquele padrão e já faz uma ação buscando dar um remédio antes do problema acontecer. Sim. O preventivo tem mais valor do que o curativo. Se você trabalhar preventivamente, você vai reter mais clientes do que se você tentar resolver os problemas que depois existem. Cara, essa é muito boa. Tá? Então, quando você entende esse conceito, esse princípio, acabou. E você vai pensar na tua retenção de cliente de uma maneira diferente. Então, já lá na vendas, o princípio que eu considero infalível para você prospectar um cliente é a conexão com o cliente. É o rapport, é a conexão. É você entender o que o cliente quer, não o que você quer dizer para ele. Numa venda é muito mais importante escutar, ouvir do que falar. Você tem que ouvir mais do que fala. Em família, eu penso em equipe. Para mim é minha primeira equipe. Se essa equipe não estiver bem, tem que estar bem essa equipe. E como toda equipe tem que ser bem liderada, tem que ser bem assistida, tem que ter tempo de qualidade. Equipe é assim também. Equipe de trabalho é a mesma coisa, né? Sim. Entendeu? Então eu sempre entendi que a melhor sucessão é o sucessão. Entendeu? E eu penso que assim, a liberdade que... Por isso que eu sou um cara que penso em liquidez. Penso que toda empresa ou ela quebra, ou ela é sucedida, ou ela é vendida. Por isso que eu entendo que o ápice do sucesso do empreendedor é vender o seu negócio. Porque a liquidez antecipada de anos futuros a valor presente te dá liberdade para você fazer a sucessão que você quiser. Bom, vamos começar com o time de vendas. Não é? O que eu busco em pessoas que trabalham com vendas e que vai fazer parte do nosso time são pessoas que têm ambição. Tá. Ambição não é ganância. Ambição é fome. Vontade de mudar de vida. Vontade de crescer. Vontade de transformar a sua vida. Vontade de ganhar mais. Vontade de melhorar a sua realidade. Por que essa característica com quem trabalha com vendas é fundamental? Porque esse é o combustível. Às vezes o cara quer mudar de vida para casar, para dar uma vida melhor para o filho, para dar uma vida melhor para a família. Então, é fundamental que esse cara tenha muita ambição e ele queira muito que a sua empresa seja um instrumento para ele alcançar os objetivos dele. E aí alguém perguntou quais são os critérios que você utiliza para escolher um negócio, e aí você falou margem, escala e recorrência. E recorrência.
Cara, eu tô te falando que isso tem muito tempo, velho. Foi 2015, deve ter sido. Você tá entendendo? E o troço é absolutamente real, atual hoje, Sim, mas cara. os princípios do negócio eles são atemporais. Exato. Você pode ter meios, se vai ser metaverso, internet, celular, mobile, o meio muda, mas os princípios, eles são atemporais. É um princípio. Sim. Não é? Então, daqui a 200 anos, a gente vai estar falando a mesma coisa. Sim. Aliás, se você pegar a página do Geração de Valor no Facebook, no Twitter ou no Instagram e voltar, eu estou há 11 anos na internet. Pega lá as minhas mensagens, o que eu escrevi há 10, 11 anos atrás, é a mesma coisa. Não tem variação, tem adaptação de linguagem, tem alguma adaptação da tecnologia, mas os princípios que fazem alguém crescer, produzir, eles são absolutamente coerentes. Conversa, não tem contradição, você pode... Quem quiser tentar achar uma contradição, pode procurar lá. Eu digo que não vai porque o que a gente produz não é resultado de um lampejo, de uma ideia aleatória. Não, cara, é trabalho. São 30 anos de trabalho que a gente trabalha, é o que faz, é o como faz, como trabalha, como produz, como performa. E chegou às conclusões. As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam de ser convencidas. E o vendedor inicial, noob, vendedor amador, ele acha que vender é ficar chavecando o cara e convencer ele das coisas. E as pessoas detestam ser convencidas das coisas. Então, o principal de vendas, que eu diria, é a conexão com o cliente. E essa conexão ela acontece quando você ouve mais e a pessoa fala. E para a pessoa não falar e não devagar, você vai orientando com pequenas perguntas para ela mesma chegar à conclusão dela. Sim. Eu, Flávio Augusto, estou mandando isso aqui para você, cara. Que mensagem seria essa? Estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Quando você entende que estabilidade não existe, você vai aproveitar cada segundo da vida que você está vivendo. Quando você entende que estabilidade não existe, você entende sobre a finitude da vida. Que você vai morrer. Ninguém escapa vivo daqui. Quando você entende isso, você vai estar muito mais próximo de entender a sua insignificância. Ok. E da sua necessidade de se conectar com algo que tenha mais significado. Você se afasta mais da futilidade, você se afasta mais da covardia, porque quem busca estabilidade, achando que ela existe, e ela não existe, pode estar perdendo uma oportunidade de conquistar mais da vida, de ser alguém melhor, simplesmente pelo medo do risco. Quando é um medo do risco inútil, porque se eu vou morrer, eu vou ter medo de quê, cara? Se eu vou morrer, qual é o meu medo? Do que eu vou ter medo? Por que as pessoas têm tanto medo? As pessoas estão tão travadas para tomarem decisões porque têm medo, porque não entendeu que estabilidade não existe. Estabilidade não existe é um conceito libertador. Ele não é uma frase ameaçadora, é uma frase libertadora. Porque quando eu entendo que estabilidade não existe, o que eu vou temer? Percebe? Sim. Então eu acho que por trás dessa compreensão a gente se reconcilia com a nossa humanidade, com a nossa finitude e se conecta com algo maior que tenha muito mais significado e a gente tem chance de viver a nossa vida, os nossos últimos dias, porque nós estamos vivendo os nossos últimos dias. É contagem regressiva. A gente vai viver esses últimos dias sem medo, com liberdade, sem medo, sem covardia.